Alho, ok. Crucifixo, ok. Estaca, ok. Agora sim estamos prontos para encarar o conde mais temido do mundo, Drácula. Saudações literárias! Tudo bem? Por aqui é noite, e noite de lua cheia. Os lobos uivam lá fora, eu os ouço daqui. Está escuro e tem um morcego enorme batendo insistentemente na minha janela. Tenho um medo aterrador e não há escapatória. Estou cercada de terrores que não ouso imaginar. Ai, que medo! Essa é a atmosfera sombria evocada em Drácula, a obra-prima do irlandês Bram Stoker, publicada em 1897. O escritor aproveitou diversos elementos da clássica literatura gótica para dar vida ao vampiro mais famoso de todos os tempos, o Conde Drácula. O Conde Drácula não surgiu do nada. Ele foi inspirado num personagem real que teria sido uma espécie de monstro em pele humana. Vlad III, um príncipe romeno sanguinário que tinha o hábito de trespassar seus inimigos de guerra com lanças enormes. Não à toa, esse governante do século XV era conhecido como Vlad, o Empalador. Mas Stoker desejava um personagem que fosse a um só tempo feroz e elegante. Lembremos que Drácula foi escrito durante a Era Vitoriana, marcada pelo longo reinado da Rainha Vitória na Inglaterra. Um período caracterizado pela repressão sexual, pela moralidade e por prezar pelos bons costumes acima de tudo. Dentro desse contexto, o próprio Bram Stoker era um belo exemplar de cavalheiro vitoriano. Pautava-se dentro dos rígidos padrões de comportamento de fala, aparência e ética. Era um gentleman. Mas na literatura ele tende a burlar essa rigidez, a fim de transbordar os desejos mais velados e proibidos. Para isso, ele cria uma personalidade vampiresca cercada de sensualidade e sedução. Os vampiros de Stoker são muito malvados. Ao mesmo tempo, são muito atraentes, lascivos, voluptuosos e libidinosos. Mesmo o mais casto entre os homens corre o risco de perder o decoro e o medo do sexo diante de um desses não-mortos obscenos. Stoker trouxe o vampiro do Oriente para o Ocidente, da Transilvânia para Londres, da margem para o centro, do passado para o presente. Ele colocou o vampirismo no centro da sua história para expor as apreensões que marcavam a sua época. Digamos que ele usou o vampiro como metáfora para questões reais. Drácula é uma narrativa de permanentes contrastes. Por exemplo, o nascer do sol e o cair da noite são recorrentes. Assim como a luta entre luz e trevas. A ideia do homem virtuoso e forte e da mulher delicada e inteligente. A sanidade contra a loucura. O nativo frente ao estrangeiro. A ciência e a religião dispostas a combater o mal. Isso tudo a gente encontra, abertamente ou não, em Drácula. Estou com medo de tudo, até mesmo de pensar. E se prepare para uma narrativa num formato diferente, conhecida como epistolar, mas que era muito usada naquela época. A história é contada por diferentes vozes através de cartas, anotações em diários, notícias de jornais, documentos náuticos, telegramas. Não há um narrador onisciente que sabe tudo o que se passa, mas uma série de narradores que vão contando os fatos à sua maneira e à medida que eles vão acontecendo. Temos então um grande quebra-cabeça que garante uma proximidade sensorial incrível ao que é narrado. A gente se sente muito perto daquelas horas de sombra. E é ao mesmo tempo um texto que nos deixa a dúvida sobre o que realmente está acontecendo.
Detalhe importante: o personagem que dá nome ao livro é, obviamente, o motivo de todo o tormento que é vivido aqui. Mas o ponto de vista do Drácula não é apresentado. O Conde fala muito pouco e permanece envolvido em brumas de mistério. Drácula tem um castelo na região da Transilvânia, que fica na Romênia, país do leste europeu. Após centenas de anos vivendo naquela terra, à custa de muito sangue e muita morte, o vampiro rei resolve se mudar para a Inglaterra. Lá, certamente, ele encontraria sangue novo para continuar espalhando a maldição dos mortos-vivos. Só não contava que iria se deparar com uma turma disposta a aniquilá-lo. Drácula é um homem alto e pálido. Suas mãos são frias e suas unhas compridas e pontiagudas. Sua boca é rígida e os dentes brancos, peculiarmente afiados, se projetam por cima dos lábios vermelhos. O hálito é rançoso. Não há reflexo dele no espelho. Sua sombra também não aparece nas paredes. Seus olhos queimam vermelhos com um ardor diabólico. Sua força é de 20 homens. Ele é brutal, insensível, cruel e sensual. Ele não morre com a mera passagem do tempo e é capaz de florescer quando consegue engordar com o sangue dos vivos. Ele domina as forças da natureza e pode se transformar em cão, morcego ou lobo. Vampiros não são humanos, nem mesmo animais. São demônios zombeteiros, são uma coisa vil. A boca estava mais vermelha que nunca, porque nos lábios havia gotas de sangue fresco. Era como se a horrível criatura estivesse toda empanturrada de sangue. Mas atenção, ao raiar do dia, o seu poder cessa e há coisas que o atormentam, como o alho, o crucifixo e a hóstia sagrada. Mata o bem cravando uma estaca em seu coração e cortando-lhe a cabeça. Além de 3 homens viris e virtuosos, a comitiva disposta a perseguir o conde até os confins da terra conta ainda com 2 personagens muito envolventes: a jovem e sagaz Mina Harker e o médico e professor Abraham Van Helsing. Esse nome soou familiar para você? Todos são personagens muito intensos. Mas isso é muito interessante. Embora seja uma narrativa que evoque a força e a virtuosidade masculina, as 2 personalidades que Stoker destaca são a de um velho, Van Helsing, e de uma mulher, Mina. A experiência de um encontrando a sensibilidade da outra. Outra característica muito interessante em Drácula é a religiosidade. As primeiras cenas do livro se passam justamente na Transilvânia e a vizinhança teme a presença daquele misterioso conde, fazendo sempre o sinal da cruz e erguendo 2 dedos para afastar o mal-olhado. Eu desconfio, eu receio, eu penso coisas estranhas que não ouso confessar à minha própria alma. Que Deus me proteja. Bram Stoker passou grande parte da sua vida em Londres. Ele foi funcionário público durante anos e depois assistente pessoal do ator Henry Irving, até a morte desse. Também publicava resenhas e contos em jornais. Ele escreveu outros livros antes de Drácula, mas a fama veio mesmo com a publicação da história desse vampirão, quando Stoker já estava com 50 anos. Stoker nunca viajou para o leste europeu, mas ele passou anos pesquisando as características da Transilvânia, do folclore europeu e, obviamente, bebendo de outras histórias de vampiros para ambientar a sua narrativa própria. Há mais de 120 anos, Drácula continua fascinando leitores e espectadores pelo mundo afora. Mas como isso se explica? Se bem que o que são 120 anos diante da eternidade de um vampiro?
Bram Stoker criou o personagem mais célebre da literatura de horror. A beleza de Drácula se imortalizou não somente no livro, mas também nas mais diversas produções culturais. Só para você ter ideia, o Nobre Conde é o personagem que mais aparece na história do cinema. Drácula não foi a primeira grande obra sobre vampiros, mas é, sem sombra de dúvidas, a história que mudou o mundo do terror para sempre. Ai, que medo! Olha só, vamos fazer um combinado aqui? De agora em diante, cuidado redobrado. Janela fechada, alho na mão e fé no coração. Certeza de que assim o Conde não ousará sair dessas páginas. Um beijo e até a próxima!